Já pensou ter sua alma sugada pelo monstro de Sete Além e não poder mais retornar de lá? Qualquer lugar é uma possível porta de entrada para esse universo. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Histórias de Sete Além já são inúmeras relatadas, mas você aí já se perguntou como os seres que vivem lá ficaram daquele jeito? As almas são consideradas a janela da alma, segundo o próprio Edgar Allan Poe, e os seres que vivem lá não têm olhos. O ser que vamos conhecer hoje é o Goloso de Sete Além, responsável por deixar os viajantes presos lá dentro ou mesmo por levar as pessoas para lá. O monstro que prende os novos viajantes que não têm a sorte de poder voltar dessa dimensão que abriga os seres mais monstruosos e terríveis. Sete Além supostamente seria um universo paralelo, ou mesmo uma outra realidade, na qual, supostamente, todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Sete Além na realidade, e nem como chegar até lá. O que podemos saber até agora são apenas características contadas através de alguns relatos encontrados aqui mesmo na internet. Basicamente, Sete Além seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que bem mais obscura. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e escura, e que as pessoas que se encontram lá teriam os olhos mais fundos e negros, como se não houvesse nada lá. Uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são muito poucas, e o que sabemos é que Sete Além não seria um lugar muito bonito e que você não iria gostar de estar lá. Eu não sou um grande crente do paranormal ou mesmo do sobrenatural, mas sempre estive aberto à ideia de tal, dado algum tipo de evidência. Essa história é 100% verdadeira e pode demorar um pouco, mas eu peço desculpas, eu ainda fico meio mal de contar. Enfim, cerca de 3 noites atrás, eu vi algo que eu não consigo entender ou explicar totalmente. Primeiro, um pequeno histórico. Eu moro no meio de Alvorada, uma região perto de Porto Alegre. Em uma pequena cidade, eu posso dizer, suburbana de certo modo. Vocês já devem conhecer o tipo aqui no Brasil. No entanto, eu moro na área mais populosa, pois a casa dos meus pais, onde atualmente resido, está localizada a uma curta distância do nosso centro da cidade, se assim eu posso chamar. A nossa rua é de longe vazia e sempre está escura ou meio que isolada. E a maioria das casas são bastante próximas umas das outras, um belo cenário urbano dado à própria cidade que não é tão linda assim. Ok, mas vamos voltar àquela noite, era cerca de 2h30 da manhã, e como é normal para mim ficar acordado até tarde, eu e meu cachorro desenvolvemos o que nós chamamos aí de uma pequena rotina. Ele vem até a minha porta e solta uma espécie de bufo, para me informar que ele está lá, então descemos, onde eu o deixo sair pela porta da frente para ir ao banheiro. Depois de terminar o seu negócio, ele entra e nós compartilhamos um lanche da meia-noite, um presunto direto da geladeira. Agora, lembre-se, meu cachorro ele é extremamente bem treinado e muito velho, e não precisa de uma coleira ou cerca para evitar que ele fuja. Ele sempre volta logo depois de terminar. Mas naquela noite eu decidi esperar na porta, para ver se ele ia chegar lá. Então, uma coisa particular aconteceu. Eu abro a porta para ele e eu estou prestes a me virar e ir embora para que possa preparar o nosso lanche da meia-noite, quando percebo que ele ainda está de pé na varanda, olhando para a rua. Isso não estava completamente fora do normal para ele, mas estava durando um pouco mais do que normal. Quando ele finalmente pula da varanda, eu sigo a sua linha de visão para onde ele olha, e vejo que parece ser um homem magro, quase como se ele tivesse algum problema por estar tão abaixado, se esgueirando pelo quintal do meu vizinho, do outro lado da rua. Nos primeiros segundos, eu estou tentando descobrir o que é aquilo, aquela forma demoníaca que chegava a me dar arrepios, porque parece que pode ser um homem, mas é algo que não é certo assim, estava muito escuro, e é muito longo, a forma que ele se move não era normal, e embora estivesse a apenas 50 metros de distância, parecia embaçado. Eu não consigo pensar em nenhuma outra maneira de descrever aquilo. Nesse ponto, eu entro em pânico agora, e essa criatura não parece notar a mim ou mesmo a meu cachorro. Mas se isso acontecer, bem, o meu cachorro não tem chance. Como eu disse, ele é velho, e também é um pomério. Fosse o que fosse, sem dúvida ele o destruiria. Decidi abrir lentamente a porta de vidro externa, na esperança de criar um ruído, apenas o suficiente para alertar o meu cachorro que é hora de entrar, mas não o suficiente para o que quer que esteja lá fora ouvir também. Felizmente, meu cachorro também percebe imediatamente, e
começa a correr de volta para mim. Mas ao mesmo tempo essa criatura hominídea começa a se virar na minha direção, lentamente. Quase parecia falso, como antinatural ele se movia. Era como os animatrônicos ou algo assim. E os olhos, bem, eles não existiam. Era como se houvesse bocas ali. Era realmente uma visão infernal e me confundiu naquela hora. Eu não tenho certeza do que eu estou olhando, mas essa sensação indescritível de que não deveria estar vendo aquilo. Então, quando essa coisa está se virando para olhar para mim, meu cachorro Ian está entrando pela porta simultaneamente. E por cerca de um segundo tiro meus olhos da criatura para olhar para meu cachorro e fecho a porta. Quando eu olho para cima, essa coisa se moveu cerca de 30 metros para a esquerda para a entrada da garagem de meus vizinhos, em vez de seu quintal. E está de pé meio que abaixado, com cerca de 1,90 m a 2 metros e alguma coisa, olhando para mim. Agora estou realmente pirando, como ele se moveu tão rapidamente. Como que ele fez isso sem emitir um único som? Eu literalmente desviei o olhar por um segundo. Eu desviei o olhar novamente para trancar a porta e me recompor. Apenas para olhar novamente e não ver absolutamente nada. Ele se foi. Toda essa provação durou cerca de 20 ou 30 segundos no total. Tremendo, eu dou ao meu cachorro presunto e pego o meu. Eu desço as escadas correndo para o meu quarto e do meu irmão e tento contar a ele o que aconteceu. Sendo um jovem normal de 19 anos jogando videogame, a sua resposta foi uau, isso é super estranho. Mas honestamente, eu só preciso contar a alguém para confirmar o que acabou de acontecer. Realmente aconteceu e eu não queria acordar. Nos últimos dias eu contei a todos que quisessem ouvir o que eu vi, incluindo meus pais. Aqueles que estão mais perto de mim pareciam um pouco mais nervosos, porque como mencionei antes, normalmente não temos esse tipo de coisa aqui. Eles perceberam que eu estava abalado, seja o que eu tenha visto. Esta noite, meus vizinhos sumiram, mas seu filho foi achado morto. E ele estava sem os olhos. A polícia disse que provavelmente foi um animal que comeu seus olhos. E, bem, tinha marcas de dentes nele. Mas eu sei que não foi isso. Eu sei que meus vizinhos devem estar agora, em Sete Além. Como derrotar? Pra gente entender como derrotar um ser desse, a gente primeiramente tem que tentar entender como ele funciona. A gente já pode aqui categorizar que seu modo de ataque vai ser se baseando na visão. Como vimos a ausência de olhos nele e justamente ter duas bocas onde teria ali os seus globos oculares, a gente consegue entender que o modo de atacar vai ser atacando nossa visão. Como diria o próprio Edgar Allan Poe, os olhos são a janela da alma. E como já sabemos de N relatos, as criaturas que vivem em Sete Além não tem nenhum tipo de olhos, então a gente pode ter certeza que o modo desse ser atacar é justamente indo pelo ataque dos olhos. Esse monstro ou esse ser, como quer que a gente pode chamar ele, com certeza ele deve buscar as pessoas ou mesmo atacar as pessoas que estão lá. Nesse caso, a gente viu um relato dele tá indo atrás das pessoas. Como a gente viu no próprio relato, primeiro ele sondou a casa e depois ele fez o seu ataque. Ou seja, como seu modo de ataque é a visão, o melhor modo de atacar ele seria fechando os olhos e tentando atacá-lo. Como sabemos, os seres de Sete Além, eles transitam entre os dois planos, então eles são tangíveis ao toque e ao mesmo tempo não são. Então o melhor modo de atacar esse ser seria fechando os olhos e tentando aguardar, porque derrotar esse ser não seria uma tarefa fácil. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.